Olá, eu sou Tássia Beatriz. Eu vou estar com vocês nessa disciplina, nesse componente curricular, Caixa de Ferramentas do Professor. Na aula de hoje, a gente vai pensar um pouco por que a gente usa ferramentas online no ensino, né? Qual a ideia? Né? A ideia, então, desse componente curricular, a gente conversar sobre algumas ferramentas que são gratuitas e que estão disponíveis online, inclusive sem necessitar de aplicativo baixado no computador ou no celular. E também são ferramentas que nem sempre foram pensadas para o ensino quando elas foram elaboradas, mas que elas vão poder ser utilizadas pelos docentes com muito êxito, assim, com muita facilidade também, tá? Então, quando você vai usar qualquer ferramenta online de ensino, a primeira coisa não é na ferramenta que você vai pensar, né? A primeira coisa que você vai pensar é no ensino, é o que você vai ensinar, o que você quer ensinar, como você quer ensinar, é no objetivo. O que você quer que os alunos aprendam, o que você quer que os alunos façam, né? Como os estudantes vão estar com você nesse momento, como eles vão sair da sua aula, dessa sua atividade, né? O que vai ter de diferente neles nesse momento. Então, quando a gente pensa, a gente não vai pensar na ferramenta pela ferramenta, assim como qualquer recurso didático, a gente não pode usar o recurso pelo recurso, né? A gente tem que usar o recurso a favor da aprendizagem dos estudantes, a favor da estratégia que a gente está elaborando, que a gente está planejando, tá? E sempre pensa lógico para quem, né? Para quem? Quem é esse estudante? Temos que pensar também por quem, né? Quem é esse docente, esse professor, essa professora? E quais são as ferramentas que ele tem disponível, os equipamentos que tem disponível. As estratégias que eu vou passar para vocês aqui são estratégias simples, não necessitam de equipamentos muito sofisticados. É lógico que se você tem um equipamento melhor, né, você vai ter um som melhor numa gravação, vai ter um vídeo melhor, né? Mas não vai necessitar disso para iniciar o uso das ferramentas que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês têm que pensar também no como, né? Quando você está planejando essa aula, essa atividade. Então, como que você precisa, como você quer, do que você precisa? Vai ser uma transmissão do conteúdo? Como que vai ser essa transmissão? Os alunos vão ver depois, antes, com você? Vai ter interação ao vivo, a interação vai ser depois? Vai ficar disponível ou não, né? Ou vai ficar disponível ou vai ser ao vivo e depois não vai ficar disponível. O aluno vai poder retomar, vai poder ver a gravação, né? Vai ter uma gravação? Vai ter uma gravação ou vai salvar o arquivo? Como é que vai ser? E como que vai ser o retorno do estudante? Como é que o estudante vai dar o retorno para você do que aconteceu, de como ele sentiu, do que ele aprendeu, como que você vai avaliá-lo. Isso tudo você tem que pensar antes de escolher a estratégia, porque você vai conseguir escolher a ferramenta a partir do momento que você entende o que você precisa, e aí você vai escolher a ferramenta que se encaixa melhor no que você precisa. Tá? Por exemplo, a gente tem aí uma docente, né, um docente, deixa eu arrumar minha coisa, de educação infantil, uma turminha de 5 anos de idade, né? Estamos em aula online, remota, as aulas não estão acontecendo na escola. E aí, essa docente resolve que quer contar uma história e a partir dessa história vai solicitar uma atividade, né, relativa ao conteúdo da história. E a interação não precisa ser ao vivo, né? Esse docente entende que não é tão simples reunir crianças dentro de casa, na frente de uma tela, né? No momento exato que o professor vai estar lá. Então, ele entende que essa interação não vai precisar ser ao vivo, mas ela vai acontecer depois, tá? Com supervisão da família sempre nesse caso, né? E aí, qual seria a sugestão, então, para esse perfil? Uma atividade assíncrona, né?
Então, que não acontece ao mesmo tempo que o professor está executando, os alunos estão assistindo. Isso vai acontecer em momentos diferentes. Então, a sugestão é que o docente, a docente grave um vídeo, né, com a história, então, com as estratégias que ele possui, que ela possui, de contar a história, de usar os personagens, de usar o livro, né? Então, ele vai gravar um vídeo e também vai gravar a explicação da atividade que vai solicitar para os estudantes darem de retorno para ele, né? E aí, esse vídeo vai disponibilizar em um drive, né, que a gente chama de nuvem, que é aquela pasta de arquivos que a gente cria online e que fica disponível para quem a gente cede o link, né? Então, ele vai compartilhar esse link com as famílias, né, das crianças. E também vai elaborar um texto explicando passo a passo da atividade que está pedindo, relativa à história. E vai disponibilizar também esse PDF desse texto no link compartilhado com as famílias. Por quê? Porque se as famílias precisarem em algum momento retomar o passo a passo dessas atividades, elas não vão precisar acessar o vídeo e procurar em qual momento do vídeo a professora explica a atividade. A família vai poder pegar o passo a passo e ler rapidamente, se precisar retomar algum pedaço da atividade solicitada. E aí vai enviar esse link, então, desse drive para essa família, né? E aí, então, da maneira que foi combinado, da maneira que achou melhor. Dá para enviar pelo Facebook, pelo Messenger, pelo WhatsApp, dá para enviar por e-mail. Se a escola tem algum aplicativo, pelo aplicativo da escola, né? No meio que for combinado. O link dá para ser, assim, enviado com muita facilidade em qualquer meio. E o resultado, depois da atividade, as famílias vão carregar nesse mesmo link o arquivo do resultado, né? E também vão poder carregar como que foi o retorno, né? Como que foi a experiência da criança assistir aquela história, o que a criança contou, como que foi fazer a atividade solicitada. Isso também pode carregar, de repente, em vídeo ou em áudio, né? Pensando que são crianças pequenas, né? E pensando em simplificar para os pais também, tá? Para as famílias, né? Agora, um outro exemplo de um outro nível de ensino, né? Pensando, então, um docente do ensino médio, da disciplina de biologia, né? Então, a ideia dele, ele precisa apresentar uma revisão do tema célula, né? Para apresentar essa revisão, ele não vai poder ficar somente falando, ele vai precisar fazer uma apresentação, vai fazer uma apresentação de slides, vai fazer uma apresentação de animações, de vídeos, né? Demonstrando o desenho das células, das figuras e como se reproduzem e tal. Então, vai precisar demonstrar diversos arquivos para os estudantes. Vai precisar compartilhar a tela dele, né? Como eu estou fazendo agora, compartilhando a minha com vocês. E vai precisar interagir em tempo real com os estudantes, porque ele quer que os estudantes tirem as dúvidas no mesmo momento e ele vai continuar essa revisão, né? Ele vai sentir e vai continuar essa aula, essa revisão, de acordo com as dúvidas que os estudantes forem trazendo. Então, ele já precisa de uma outra ferramenta, diferente da ferramenta do docente anterior. Então, a sugestão é que a atividade seja síncrona. E aí, então, ela vai acontecer ao mesmo tempo que o professor vai executar a atividade, ao mesmo tempo que os estudantes estão assistindo e interagindo na atividade. Então, ele vai precisar de uma ferramenta de webconferência para os estudantes participarem e, de preferência, com câmera, áudio e chat, porque aí eles vão poder interagir de diversas formas, né? O professor vai poder vê-los, vai poder ouvi-los, vai poder dar aquele retorno, né? Então, mas agora você entendeu ou tem mais alguma dúvida, né? Vai precisar compartilhar a tela, então não são todas as ferramentas de webconferência que permitem compartilhamento de tela. Ele vai ter que procurar uma ferramenta com essa especificidade. E ele está pensando também que um ou outro estudante talvez não consiga participar neste momento da atividade que é síncrona, então ele gostaria de gravar essa atividade, né? E aí depois que ela está gravada, ele gostaria de disponibilizar a gravação para os estudantes que não conseguiram assistir. Então ele pode disponibilizar a gravação no Drive, né? Num link, ele vai subir o vídeo lá, ou no YouTube também ele pode subir o vídeo lá,
ele pode deixar o vídeo oculto, se não for, né, para preservar a privacidade dos colegas, dos estudantes, né? Então ele pode colocar o vídeo como não listado, e aí esse vídeo só vai para quem tem o link, né? Não aparece no feed do YouTube. Ou um drive, uma pasta na nuvem também, ele só quem tem o link que vai poder acessar, né? E aí, então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Quando a gente está pensando em ferramentas online, é tudo muito novo e tudo também muito dinâmico, as coisas estão mudando muito ultimamente, as ferramentas estão sendo atualizadas e estão surgindo novas também, né? Então, a gente sempre tem que planejar a estratégia e aí, dentro do que a gente planejou, a gente pesquisa qual vai ser a mais adequada. Depois que a gente pesquisa, é legal experimentar, se você tiver alguém que possa experimentar com você, né? Se for, por exemplo, uma webconferência, alguém que entre na sala, experimente com você, veja todos os recursos que está disponível para ele como aluno, né? E para você como o hostess, né? Que é o dono da sala, a pessoa que agendou, o anfitrião, né? Que agendou a reunião. Quais são os recursos que estão disponíveis para você ali? Quais são para essa pessoa? Experimenta, clique em todos os botões, né? Vê se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Avalia se é isso mesmo ou se você vai precisar utilizar uma outra ferramenta. Replaneja dentro do que você encontrou. Faz um outro planejamento, adequando a ferramenta que você escolheu. Execute com os estudantes. E depois de executar, também avalie com os estudantes como foi. Peça um retorno deles, né? Para você saber, entender o que aconteceu, como foi, se você precisa, para uma próxima prática, também reorganizar, reavaliar e, de repente, usar até mesmo outra ferramenta, tá? É isso. Temos, então, na plataforma do curso, agora, tem um texto de apoio sobre as ferramentas, sobre esse uso das ferramentas, né, de internet, ferramentas online para o ensino. Esse texto está em PDF. Tem uma tabela com várias plataformas de webconferência e os recursos que cada uma oferece para você, para te ajudar na hora que você for escolher qual que você quer, qual que vai ser mais adequada para a atividade que você quer propor. E a atividade é uma proposta de live, né? Uma live que pode ser uma webconferência ou uma live simplesmente de transmissão. Você vai lá nessa tabela, escolhe, lê bem todas as possibilidades de plataformas, escolhe uma que você acha que você vai ter facilidade. Se você puder experimentar, melhor ainda. Se você puder experimentar, olhar, melhor ainda. Mas escreve para mim como seria uma live, né? Um ao vivo, né? Uma aula ao vivo sua numa dessas plataformas, né? Tintim por tintim, como que ela vai começar, qual plataforma que você vai utilizar, por quê, como que vai ser a interação com os estudantes, se vai ficar gravado, se não vai, tá? E é isso, bom trabalho para todo mundo.